Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no canal da Saga Humana. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo, então se inscreva no canal. E leia meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. E se você já é inscrito aqui no canal, saiba que agora você pode se tornar um membro do canal. Por meio dessa opção, você apoia o canal selecionando uma entre as 3 opções de assinaturas disponíveis. Clique no botão Seja Membro e saiba mais. Mas, sem perda de tempo, vamos logo pro vídeo da semana. E, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A cup of coffee in the morning. O monoteísmo abraâmico ganha força. No início da Idade do Ferro, populações de ascendência ariana e semita assentadas nas regiões do Oriente Médio e do Vale do Indo criavam raízes civilizacionais. E como efeito, eles acabaram interferindo fortemente na ordem social, política e militar pré-estabelecida pelos antigos e agora declinantes povos de etnia negra. No campo religioso, esses povos recém-assentados começavam a introduzir os padrões das futuras religiões abraâmicas, védicas e persa. Os antigos padrões politeístas, herdados da ancestral astro-religião, ainda prevaleciam fortemente, mas o seu tempo de predominância estava contado. Segundo a versão massorética do Gênesis, por volta de 1440 AEC, ocorreu o êxodo do Egito, o qual foi liderado pelo profeta Moisés, um proeminente cidadão egípcio de origem semita. Segundo historiadores, esse evento figura como o mito fundador da religião judaica, o qual descreve como Moisés, que tinha origem semita e era um alto funcionário do faraó, talvez um vizir, liberta uma multidão de escravos semitas que eram mantidos cativos pelo faraó do Egito. A narrativa bíblica descreve como Moisés, após libertar os semitas cativos do Egito, lidera a multidão em fuga, dando origem ao povo hebreu. Segundo Gênesis, a peregrinação durou 40 anos e aconteceu nas regiões desérticas que separavam o Egito de Canaã. Nesse intervalo de tempo, enquanto liderava o povo, Moisés, que dominava o conhecimento, a religião e a cultura egípcia, pregava a adoração a um inovador Deus único. Dentro desse contexto, os semitas em fuga do Egito passaram a ser chamados de israelitas, ou hebreus, em referência à descendência direta que tinham de Jacó, também chamado de Israel. A genealogia do Gênesis demonstra que Moisés e os escravos cativos do Egito tinham uma ancestralidade comum, cujas origens remontavam a uma origem semita, a qual era traçada até algumas gerações anteriores, quando teria vivido Jacó, que foi filho de Isaac e neto de Abraão, o qual teria vivido cerca de 6 séculos antes. Mas até essa época, as ideias monoteístas de Abraão ainda não ecoavam forte entre os semitas. Contudo, a partir do êxodo do Egito, elas começaram a ganhar força. De qualquer forma, os eruditos não se entendem sobre qual teria sido o faraó da época do êxodo, uma vez que as evidências arqueológicas que se relacionam com a suposta ocorrência deste mítico evento ainda são alvos de intensos debates entre os cientistas. A transição entre as civilizações minoica e micênica. Por volta de 1400 AEC, numa época em que os 40 anos de peregrinação dos israelitas chegavam ao fim na região do Levante, na ilha de Creta os minoicos encontravam-se enfraquecidos internamente. Nessa época, a civilização minoica já acumulava cerca de 1,5 milênio de história. Já tinha construído belíssimos palácios, desenvolvido um sistema alfabético de escrita, produzido finas peças artísticas e mantido intensas negociações comerciais com as nações mediterrâneas. Mas por volta de 1400 AEC, alguma coisa aconteceu
e os minoicos, enfraquecidos internamente, começaram a ser assimilados por grupos micênicos oriundos da península do Peloponeso, futura região da Grécia. Os minoicos estavam perdendo o poder, e nesse vácuo, os micênicos começaram a repovoar os principais assentamentos da ilha de Creta, de forma que a região conseguiria se manter próspera por ainda mais alguns séculos. É provável que essa substituição populacional tenha sido a consequência direta de uma catastrófica erupção vulcânica, que os cientistas modernos atribuem ao vulcão da ilha de Santorini, localizada no sul do Mar Egeu. Segundo os cientistas, essa erupção teria sido um dos maiores eventos vulcânicos acontecidos no planeta ao longo dos últimos milênios, e teria acontecido em algum momento entre 1650 e 1450 AEC. A erupção devastou Santorini e as ilhas próximas, e seus efeitos diretos incluem tsunamis que alcançaram amplas áreas do litoral mediterrâneo, possivelmente chegando até o Egito. As explosões devem ter durado por pelo menos 2 dias, e é possível que a coluna de fumaça que se formou tenha alcançado cerca de 36 quilômetros de altura. Estima-se que o estrondo tenha sido ouvido dentro de um raio de 400 quilômetros, e a escuridão deve ter reinado durante vários dias, talvez semanas, e nesse tempo, algumas ilhas do Mar Egeu afundaram, enquanto outras surgiram. Os rios foram envenenados, as fontes de água foram intoxicadas e o solo ficou estéril. Alguns registros sugerem que os efeitos posteriores podem ter sido sentidos no Egito ou mesmo na China. Segundo alguns autores, essa colossal erupção do vulcão de Santorini pode ter servido como fonte de inspiração para a criação de alguns mitos gregos, entre eles o afundamento da ilha de Atlântida e a Guerra da Titanomaquia, um conflito ocorrido entre os titãs, liderados por Cronos, e os deuses olímpicos, liderados por Zeus. De qualquer forma, na sequência da pouco entendida decadência minoica, a ascensão micênica representaria a etapa seguinte na formação cultural da futura civilização grega, a qual floresceria ao sul da Península Balcânica cerca de 6 séculos mais tarde. O monoteísmo surge no Egito. Nos tempos que se seguiram logo após o êxodo do Egito e ao início do declínio da civilização minoica, já por volta de 1370 AEC, um impensado evento de cunho religioso se materializava no Egito. Amenófis IV, ou Amenhotep IV, foi faraó durante a 18ª dinastia egípcia, consorte de Nefertiti e pai de Tutancâmon. No início do seu reinado, o faraó mudou seu nome para Akhenaton e instituiu o monoteísmo consagrado ao deus único Aton, que era simbolizado pelo disco solar. O deus Aton não era um deus novo no panteão egípcio, já sendo conhecido pelos egípcios como uma antiga manifestação de Ra, mas essa iniciativa foi uma ruptura com o tradicional politeísmo egípcio. A bem da verdade, o fato é que os antigos sacerdotes politeístas sempre sustentaram a crença em um Deus criador, o qual pairava acima dos demais deuses do panteão. Contudo, esse era um conhecimento restrito apenas aos sacerdotes iniciados na sabedoria dos mistérios místicos e divinos, e fazia parte de uma erudição restrita aos templos, e não era compartilhada com o grande público. Dentro desse contexto, o monoteísmo de Akhenaton foi recebido com forte resistência pelos sacerdotes egípcios e sob intensa desconfiança da população, os quais não tiveram alternativa que fosse cultuar ao deus único Aton, instituído por Akhenaton e o próprio faraó, o único representante dessa divindade. Akhenaton declarou-se ainda filho e profeta de Aton. Os registros demonstram que o governo de Akhenaton foi bastante atribulado, e sob sua administração, o império que o Egito havia erguido ao longo dos últimos tempos desintegrava-se aos poucos, possivelmente porque Akhenaton seria um pacifista. No Oriente Médio, Akhenaton recusou o pedido de ajuda dos seus aliados
face à ameaça hitita, os quais acabaram conquistando grandes partes do Oriente Médio, o que inclui o norte do Levante, onde os fenícios começavam a se instalar, e o reino de Mitanni, de ascendência ariana, que na sequência da passagem do tempo entraria em um rápido e definitivo declínio. Ao mesmo tempo, povos beduínos invadiram o Levante e conquistaram Jerusalém e outras regiões ao norte. E no sul, o Egito perdia o controle sobre as minas de ouro da região da Núbia, fundamentais para o comércio egípcio. Alguns autores entendem que o monoteísmo de Akhenaton precede cronologicamente o êxodo do Egito liderado pelo profeta Moisés, de forma que o culto de Akhenaton a Atom figuraria, nesse caso, como o primeiro caso de monoteísmo reconhecido por esses autores. Mas se por um lado o monoteísmo fracassou no Egito, por outro lado ele acabou se tornando a base central da crença adotada pelas tradições abraâmicas, o que incluía a recém-criada religião judaica e as futuras religiões do cristianismo e do islamismo. A guerra na qual homens e deuses lutaram lado a lado. Por volta de 1250 AEC, enquanto o monoteísmo ganhava força no Oriente Médio, no extremo oeste da Anatólia, na margem ocidental do Mar Egeu, acontecia a Guerra de Troia, que, segundo a mitologia grega, foi um grande conflito bélico envolvendo as divindades do panteão grego, apoiadas pelos seus respectivos adoradores. Segundo a mitologia grega, essa guerra teria tido como causa o rapto da belíssima rainha espartana Helena por Paris, um príncipe troiano que havia se encantado por ela. O marido de Helena, o espartano rei Menelau, organizou uma coalizão militar que partiu das regiões da península do Peloponeso em direção à cidade de Troia, no extremo noroeste da Península Anatólica. Uma enorme força militar, composta por incontáveis navios e tropas terrestres, sitiou a cidade de Troia por 10 anos. Sem alcançarem êxito na invasão de Troia, os gregos fingiram desistir do conflito e simularam o abandono do cerco à cidade, e deixaram nos portões o famoso cavalo de Troia, o qual era uma peça oca de madeira que abrigava um contingente de bravos guerreiros escondidos no seu interior. Os troianos acharam tratar-se de uma oferenda dos desistentes gregos e levaram o cavalo de Troia para o interior da cidade. Uma vez com o cavalo de Troia já dentro dos portões da cidade, os gregos furtivamente saíram do seu interior, abriram os portões da cidade e, junto com soldados gregos escondidos fora dos muros de Troia, atacaram e derrotaram os troianos. Até o fim do século XIX, o mito da Guerra de Troia e a própria existência dessa cidade eram reconhecidos apenas dentro do âmbito da rica mitologia grega. Mas a cidade de Troia foi descoberta e escavada em 1870 pelo arqueólogo alemão Heinrich Schliemann. E a exemplo das cidades bíblicas, a descoberta de Troia passou a figurar como mais um antigo mito que a arqueologia do século XIX descobriu ter tido uma efetiva base histórica. Apoiados em reconhecidos eventos históricos, os quais eram sabidamente de uma época que se equivalia às datações obtidas junto às evidências arqueológicas encontradas na cidade de Troia, os historiadores e arqueólogos situaram cronologicamente os eventos associados à Guerra de Troia em algum ponto temporal localizado entre 1300 e 1200 AS. Mas, como é de costume, não há convergência entre os cientistas sobre até que ponto o mito esconde verdades e exageros, uma vez que nem mesmo a ocorrência da Guerra de Troia seja alvo de consenso entre os eruditos. Fontes mitológicas e histórias sugerem que os derrotados e dispersos troianos se espalharam e se envolveram com a formação de futuros assentamentos que, séculos mais tarde, fariam a civilização florescer em regiões tão distantes como Roma, Península Ibérica e Ilhas Britânicas. Mas o assunto é controverso. A vanguarda civilizacional começa a se deslocar para o Ocidente. No final do segundo milênio AEC, o Mediterrâneo já unia o sul da Europa, o norte da África e o Oriente Médio.
Junto com o início da Idade do Ferro, o mar Mediterrâneo passou a tornar-se gradativamente uma importante via marítima que ligava diversas regiões que produziam uma grande variedade de produtos, além de ideias e padrões culturais e religiosos. O Mediterrâneo ligava-se ao oceano pelo Estreito de Gibraltar, o ponto mais próximo entre o norte da África e o sul da Europa, uma garganta de apenas 16 quilômetros de extensão que mantinha as águas mediterrâneas calmas por longos períodos de tempo. Assim, a navegação por essas águas surgiu como uma opção natural, fácil e rápida, quando comparada com a demorada jornada que seria contorná-la por terra. O Mediterrâneo não apresenta grandes variações de marés. E, por esse motivo, os navios podiam atracar nos cais e docas para atividades de carga e descarga com facilidade, na maioria dos portos. Foi por todos esses facilitadores que o Mediterrâneo acabou permitindo à civilização prosperar nas suas regiões costeiras. Não por acaso, os fenícios, hábeis navegadores que haviam começado a surgir cerca de 2 ou 3 séculos antes, estavam prosperando na região costeira do Levante em 1250 AS. Foi nessa época que eles começaram a erguer as cidades de Sidon e Tiro, enquanto a região de Biblos já era habitada desde o Neolítico, e a futura colônia de Cartago ainda levaria cerca de 4 séculos para começar a ser erguida no norte da África. Enquanto a região ao redor do Mediterrâneo via a civilização despertar, no Oriente Médio o monoteísmo avançava, ao mesmo tempo em que as sementes semitas do cristianismo e do islamismo estavam sendo plantadas. Da mesma forma, as sementes arianas do hinduísmo já estavam brotando, enquanto as do budismo estavam sendo plantadas em todo o continente indiano. E entre essas duas terras tão distantes eram as sementes arianas do zoroastrismo que começavam a ser plantadas na região do Planalto iraniano. Essas sementes que estavam sendo plantadas pelos povos de etnia branca acabariam por florescer e substituir as antigas práticas das religiões politeístas criadas e mantidas pelos ancestrais povos de etnia negra. Os ancestrais mitos e valores arquetipais das antigas astro-religiões haviam sido conservados pelos sacerdotes das religiões politeístas, as quais eram as forças religiosas que prevaleciam até então. E por meio dos processos de sincretismo religioso, esses mesmos padrões ancestrais estavam sendo legados para as novas religiões que acabavam de surgir. E, da mesma forma, elas se perpetuariam entre as futuras religiões. Em 1200 AEC, alguns dos antigos povos politeístas de etnia negra já haviam desaparecido, entre eles os sumérios, os arapianos e os minoicos. Os egípcios estavam se tornando cada vez mais semitas, assim como já havia acontecido cerca de 1000 anos antes na Mesopotâmica Suméria, região na qual os semitas fizeram florescer e prosperar a Assíria e a Babilônia. E nas regiões próximas ao Elam, os arianos estavam começando a se assentar, de forma que no milênio seguinte seus descendentes fariam florescer a futura civilização persa. No Vale do Indo, a civilização Harappa já havia cedido lugar para a civilização védica, de origem ariana e praticante do hinduísmo. Na Anatólia, os arianos também haviam fundado o poderoso Império Hitita, o qual, por volta dessa época de 1200 AEC, entrava em declínio, embora tivesse desempenhado ao longo da sua história uma atuação digna de uma grande força política, militar e econômica do seu tempo. Nessa época, o poder se deslocava das mãos dos antigos povos de etnia negra para os povos de etnia branca, ao mesmo tempo em que a vanguarda civilizacional começava a se deslocar em direção ao Ocidente. Enquanto isso, no Oriente da Ásia, a civilização chinesa avançava a passos largos, e a sua língua arcaica evoluía para o mandarim, que atualmente figura como a única língua arcaica ainda viva nos nossos tempos. E muito além do Estreito de Gibraltar, do outro lado do Grande Oceano, a vanguarda civilizacional também começava a trocar de mãos. Na distante Mesoamérica, os Olmecas começavam a declinar.
numa época na qual os maias começavam a florescer. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenham gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse no meu livro, A Saga Humana. E se você quiser apoiar o canal, torne-se membro selecionando uma entre as 3 opções de assinatura. Valeu, galera, uma boa semana pra gente, aquele abraço e até o próximo vídeo! A cup of coffee in the morning, and I get the paper. I check